Mas tá falando aqui, quantas vezes eu tenho que ler meu discurso antes de apresentá-lo? Quantas vezes eu tenho que ler meu discurso antes de apresentá-lo? Então depende, né? Vamos lá. Você tem um discurso para fazer, nós temos o tipo de fala ou de apresentação ou de palestra que nós chamamos de a palestra lida, ou seja, a pessoa vai te dar uma folha ou mais, com algumas páginas, onde você precisa ler o que está ali, ou você tem um evento muito formal, onde você realmente precisa seguir uma série de tópicos para que o evento ocorra da melhor forma possível, da melhor uma maneira bem organizada, respeitando o tempo, tudo bonitinho, tem uma pauta a ser seguida, e muitas vezes, para te ajudar, você acaba tendo isso escrito. Eu estou falando aqui de você não é simplesmente os tópicos que eu já falei para muitas pessoas, tenha uma lista de tópicos para que você possa se guiar nas suas apresentações. Não, não é isso que eu estou falando. Você vai ler o seu discurso. Então, quando você vai ler o discurso de ponta a ponta, primeiro, você precisa conhecer esse texto. Por isso que a pergunta vai, quantas vezes eu tenho que ler o meu discurso? Não tem um número fixo de vezes. Eu diria, no mínimo, quando eu tenho meu curso de oratória com PNL, que é o Fale e Inspire, eu procuro orientar as pessoas a ler no mínimo umas 10 vezes esse discurso. Você escreveu, talvez você mesmo tenha escrito toda a sua palestra ali. Meu Deus, uma palestra tem 1 hora, aí você vai ficar, caraca, 1 hora lendo, ninguém merece, né? Mas vamos lá. Digamos que você vai fazer essa entrega, essa homenagem, que você, por exemplo, vai fazer uma reflexão específica, que você tem 3, 5 minutos, aí você fala, pô, é um tempo relativamente curto e eu, para respeitar o tempo, eu quero seguir esse script. Beleza. Tem que ter cuidados nesse momento, porque nem todo mundo sabe ler. Aí você fala, sério? Sério, nem todo mundo sabe ler. E quando eu falo sobre saber ler, não é você pegar um livro e falar, não, eu consigo ler aqui, eu vou ler para você. Não, tem maneiras de se ler de forma que você consiga gerar a emoção para o público. Na verdade, quando você lê um discurso, tem que parecer para o público que você não está lendo. É como se você estivesse falando normalmente. Vai dizer que você não conhece alguém que quando começa a ler, muda o semblante, muda a forma de falar, a tonalidade de voz se altera, porque você percebe que a pessoa está lendo. Compreende? E não tem que ser assim na hora que você está diante de um público. Você vai ler e você, quanto soar mais natural possível, melhor o será. Maior vai ser a conexão, inclusive, com a galera. Então, quantas vezes você precisa ler? Eu falei, no mínimo 10 vezes você teria que ler. Você vai ver que isso é pouco. E quando eu digo ler, não é simplesmente você pegar o seu discurso e ficar lendo na sua mente apenas. Você vai começar assim. Agora, o que eu digo de pelo menos 10 vezes é você ler em voz alta. É você pegar aquele discurso, aquele poema, ou seja lá o que for que você vai fazer, que precisa ser lido, você faça isso em voz alta. Você se ouça lendo. E, se você tiver pessoas para te ouvirem e te avaliarem, melhor ainda. Aí você pega e lê para eles. E faça com que eles possam pegar e te dar um feedback. Que eles possam te orientar ali. Ó, tá legal? A coisa está interessante? Você está compreendendo o que eu estou falando? Você vai perceber que quando você começa a fazer essa leitura sozinho ou com pessoas te assistindo, você vai errar palavras, você vai gaguejar, você vai comer vírgulas, vai ter ponto que você não vai ler ponto. Tem um monte de coisa que vai acontecer. Por isso, quando você lê só na mente, você está ali quieto. Lendo é uma coisa, para você conhecer, faça isso. Quantas vezes, Toshio? Meu, coloca umas 20 vezes. Coloca o máximo que você consegue para você falar, caramba, entendi. Agora eu vou fazer aquelas 10 vezes mínimas que o Toshio falou para falar em voz alta. Eu vou ler em voz alta essa bagaça. E faça isso. Eu sempre falo para as pessoas se gravarem. Ah, mas eu não quero me gravar, então não se grava. Mas faz essa bagaça. Se gravar-se é uma desculpa para você não fazer, eu não vou gravar, então não precisa gravar. Mas presta atenção em como você lê. E é legal que você tenha, então, alguém que possa te dar um feedback. Para falar, ó, você tá falando de um jeito aí, tá parecendo um robozinho. Fala para a pessoa ser sincera. Entende? Fala real. Você tá entendendo o que eu tô falando?
Realmente tá legal? Essa parte que está dizendo uma determinada característica, uma determinada emoção, um determinado evento, uma história específica que eu estou colocando. Parece isso que as palavras querem dizer, eu estou expressando do mesmo jeito? Enquanto não ficar desse jeito, você precisa continuar lendo. Enquanto não internalizar essa coisa em você, você precisa continuar fazendo esse tipo de trabalho. Beleza? Então não tem um número fixo de vezes, não tem número mágico. Não tem número mágico, beleza?